Seja novamente bem-vinda ao curso de Licenciatura em Química do campus São Luís de Monte Castelo. Nesta aula, nós vamos estar falando sobre a evolução histórica da química. O que visa, Qual o objetivo, então, desta aula? Nós vamos entender como o conhecimento químico foi evoluindo ao longo dos anos, desde lá da época da pré-história, até os dias atuais. Então, o que vai ser abordado aqui nesta aula? Inicialmente, nós vamos falar sobre a química no mundo atual e a sua influência na qualidade de vida do homem, ou seja, a importância da química para a vida, a qualidade de vida do homem. Nós vamos também falar sobre o conhecimento químico na era pré-científica, ou seja, na pré-história, quando surgiu a química, como que ela surgiu, quem foram os primeiros, a desvendar todo esse conhecimento. Depois nós vamos passar para a era da alquimia, a ciência moderna e, por fim, a gente vai falar, então, da química na ciência moderna. A gente sabe que o conhecimento químico, ela veio justamente para dar uma qualidade de vida para o homem, para os anseios natural do homem, em várias extensões, desde utilidades básicas, para atendimentos básicos, de rotineiro da sua casa, produção de alimentos, de bebidas, madeiras, tecidos, plásticos e até mesmo medicamentos. Então, são tudo aqui constituído a partir do próprio conhecimento do homem, a evolução que o homem teve, desde a sua pré-história até os dias de hoje, que contribuíram, então, para essa formação desses objetos, de todos esses utensílios, que hoje, traz uma qualidade de vida melhor para o homem. Além desses produtos aqui, que tem o envolvimento direto da química, tem aqueles outros produtos que a gente não percebe de forma tão clara a ação da química ali, mas tem todo um conhecimento químico, por exemplo, os computadores, os dispositivos eletrônicos, telefone também, todos eles ali também precisou de um conhecimento químico, para que pudesse então ter todos aqueles equipamentos. Então, tudo que gira ao nosso redor, tudo que nós fazemos hoje, utilizamos hoje no nosso dia a dia, teve um conhecimento químico antes para desenvolver esses materiais. E até hoje ainda existem estudos, para desenvolver novos materiais com mais qualidade, para atender, então, esses anseios do homem. Além desse lado bom da química, a química também tem um lado, digamos que ruim, pela forma como ela é utilizada. Por exemplo, um dos exemplos aí de utilização da forma ruim, a produção, por exemplo, de materiais tóxicos ou materiais que vão estar poluindo o ambiente, Toda a produção de um determinado material que eu quero lá produzir, por exemplo, um enlatado, uma bebida, um refrigerante, essas produções vão gerar esses produtos desejados, mas produz também os produtos indesejados. E se eu não tenho todo um cuidado com esses produtos, eu vou estar gerando consequências danosas para o meio ambiente, que vai trazer para mim consequências também danosas. De forma indireta, eu vou também estar, então, contribuindo para doenças, em vários aspectos. Outro exemplo também, que se utiliza a química de forma errada, que vai estar, então, prejudicando o homem, é a produção de materiais como bomba atômica, por exemplo, armas químicas, Então, são todos exemplos aqui que retratam essa realidade do uso da química, Conforme eu uso ela, eu vou ter, então, coisas de qualidade para o homem, mas eu posso ter também coisas que possam prejudicar a qualidade de vida do homem. Quando se trata, então, falar da história da química em sala de aula, é muito comum surgir alguns questionamentos quanto a preparar este conteúdo. Por exemplo, o que é importante ressaltar sobre a evolução histórica da química? Ou seja, a química
química, se a gente vai ver nessa aula, ela já existe desde a pré-história. Há muito tempo já vem se utilizando a química. É claro que lá naquela época não se tinha o conhecimento, né, da disciplina química, mas todos os materiais, todo o desenvolvimento do homem, né, foi em função da própria química ali. Né? Tinha toda uma química presente que contribuiu para a evolução do homem, para a evolução da qualidade de vida dele. E aí, mesmo que ele não tenha esse conhecimento, foi bastante importante, né? Então, eu tenho cientistas, eu tenho, então, historiadores, filósofos que contribuíram para o conhecimento químico. E aí, como que eu vou, então, retratar, né, todos esses cientistas que contribuíram? Como que eu vou, então, ressaltar, né, a história, a evolução histórica da química? Outra pergunta também é que qual a linha de pensamento eu vou seguir? Ou seja, qual cientista, quais cientistas, né, eu vou então estar utilizando, né, expondo na minha aula, explicando para os meus alunos, né, qual a ideia de pensamento. A gente vai ver que existem várias ideias que uma diverge da outra, né? Existem outras que uma é a evolução da outra. Então, qual vai ser a linha de pensamento que eu vou seguir? E outra pergunta também que é bastante comum para professores da educação básica: que tipo de informação é necessária a respeito desse tema? Ou seja, o que eu preciso ensinar para o meu aluno? O que eu preciso que meu aluno entenda? O que vai fazer de diferente para a vida dele, ele saber tais conceitos, tais presenças de historiadores? Então, isso aqui, né, a gente vai estar falando ao longo dessa disciplina. Qual a importância de estar lá estudando coisas lá da pré-história, da época dos primatas, né? A gente vai estar, então, entendendo aqui um pouquinho mais. Então, o conhecimento químico, ela já vem desde lá da era pré-científica. As primeiras transformações químicas realizadas pelo homem, embora não intencional, né, de forma não intencional, esteja associada ao uso do fogo, utilizado então no fornecimento de calor e luz e para o próprio cozimento do alimento. Então, ele se desenvolveu e descobriu algo novo ali, que é a produção do fogo. A partir disso, ele começou a observar que aquele fogo, né, que ele conseguiu produzir, aquele primata conseguiu produzir, poderia ser utilizado para próprio aquecimento, poderia ser utilizado para à noite, por exemplo, para tornar um ambiente mais claro, né? E também ele verificou que também poderia ser utilizado para melhorar, né, aquele alimento, preparar um alimento para o próprio consumo. Então, embora ele não tivesse, né, esse conhecimento científico, esse conhecimento químico, a química já se fazia presente nesta época. E aí o homem foi desenvolvendo, né? A partir do fogo, da descoberta do fogo, ele começou a aprimorar todos os seus equipamentos, seus utensílios, se desenvolvendo. Então, tudo aquilo que ele precisava para a sua existência, ele foi aprimorando. Se ele precisava, então, de equipamentos mais sofisticados, por exemplo, a caça, né, ele melhorou esses equipamentos. Se ele precisava, né, de um conforto a mais, né, ele foi, então, aprimorando cada vez mais e mais o conhecimento na preparação desses materiais. Isso, então, né, é a continuação, né, de todo o conhecimento químico, que ele ainda não tinha, né, essa intenção, essa ideia, né, científica, não sabia, mas já estava aqui desenvolvendo também a química, né, a ciência. Os primeiros cientistas, né, que deram as primeiras ideias, né, com relação à composição da matéria, né, foi Leucipo e Demócrito, que falava, né, da teoria do atomismo, no qual eles falavam que a matéria ela era constituída de partículas cada vez menores que, quando chegasse a uma partícula que não poderia mais ser dividida, ela então era chamada de átomo. Então, aqui já tem a ideia, né, do átomo, a partir desses filósofos, Leucipo e Demócrito. Depois veio a teoria, né, de outros filósofos, que é a teoria dos 4 elementos, proposto por Empedócles e Aristóteles. Eles falavam que toda matéria, né, todo material, né, que a gente tem aí presente, ele é constituído por 4 elementos, que é o fogo, a terra, a água
o ar. Todos esses 4 elementos, né, estão interrelacionados, né, à característica. Por exemplo, o fogo com a terra tem, então, como característica um seco. A terra com a água tem como característica o frio. A água e o ar têm como característica a umidade, e o ar mais o fogo tem como característica o quente. Então, eles achavam que todas as matérias, né, tinham como origem fundamental esses 4 elementos. Então, esses conhecimentos filosóficos, essas teorias, né, propostas pelos filósofos com relação aos 4 elementos e ao atomismo, né, perdurou por muitos anos, que tinha como intenção maior a produção da pedra filosofal, a partir de metais, ou seja, eu ia obter um ouro, né, por transmutação dos metais. Eles tinham como objetivo também, né, produzir um composto que poderia dar longa vida para o homem. Então, era exigido deles, né, a produção desse composto que daria, então, uma longa vida. Então, os alquimistas, né, surgiram com essa intenção. Como eles não tinham explicação, né, eles não conseguiam explicar tudo aquilo que eles produziam, né, na época, por exemplo, como eles não conseguiam explicar como que eles poderiam obter um metal, um ouro a partir do metal, como que tal produto surgiu ali, né, a partir de misturas que eles faziam e aí obtinha aquele produto final, eles não sabiam explicar, né, todo aquele conhecimento. Eles falavam, né, que tudo era feito de forma mágica, era uma mágica que acontecia. Então, por isso que a ideia do alquimista, ela é muito relacionada, né, à ideia de bruxas, né, porque eles davam toda aquela explicação ali, tudo que acontecia como algo que aconteceu, uma mágica aqui. Eu misturei, fiz essas misturas, fiz isso e, né, surgiu isso aqui. Então, eles não conseguiam explicar, então a explicação caía, né, para a mágica. Junto com a teoria, né, dos 4 elementos, que é o fogo, a terra, a água e o ar, eles incluíram também que a matéria também era constituída de enxofre e mercúrio. Então, além dos 4, eu tinha, então, proporções diferentes de enxofre e mercúrio, que é a constituição da matéria. O mercúrio, ele estaria, então, associado à combustibilidade. Aliás, o enxofre estaria, então, associado à combustibilidade e o mercúrio à metacilidade. E aí, então, começou o desenvolvimento, né, do conhecimento científico, né, a partir dos alquimistas, e aí vieram outras ideias, né, para aprimorar mais a ideia de como então a matéria era formada. Francis e Renès desenvolveram estudos de fenômenos naturais que passaram a ser estudados na busca de relação entre a causa e efeito, a partir não apenas da observação, mas também da experimentação, né? Não apenas observar, mas também experimentar. Vem então a ideia também do geocêntrico, onde o universo ele foi caracterizado como sendo finito, com a Terra imóvel em seu centro e o Sol e os planetas conhecidos, né, girando ao redor da esfera perfeita e imutável. A partir da ideia do geocentro, né, desse universo que era finito, ele deu a ideia de que todas as matérias tinham esse aspecto solar, né, tinha essa estrutura solar. Então começou a surgir as primeiras ideias quanto a constituição da matéria a partir do conceito do geocêntrico. Depois vem, então, a evolução do conceito geocêntrico para o conceito heliocêntrico. Aqui eu tenho uma explicação bem dinâmica, né? Uma esquematização para vocês verem como que era, então, esse conceito heliocêntrico e o conceito geocêntrico. O conceito geocêntrico, quem estaria, então, no centro é a Terra, como eu falei, né? E quem estaria, então, girando ao redor da Terra seria, então, o Sol e os planetas. No conceito heliocêntrico, né, ao contrário. Quem estaria, então, no centro é o Sol, né, e estaria, então, rodando ao redor, né, rodando aqui, né, girando ao redor do Sol,
seria então a Terra e os outros planetas, né? Então, são teorias diferentes devido ao qual planeta estaria então no centro, né? O geocêntrico seria então a Terra e no heliocêntrico seria então o Sol. Nessa teoria, né, estão envolvidos trabalhos de grandes cientistas da época, que é o Nicolau Copernicus, o Giordano Bruno, o Tycho Brahe, o Johannes Kepler e Galileu Galilei. Robert Boyle, né, foi a partir desse cientista, né, que começou a introdução da química como uma ciência moderna, deixando então de ser um conhecimento alquimista para ser um conhecimento científico, né? Alguns cientistas consideram esse indivíduo, né, o Robert Boyle, como sendo um pai da química moderna, já outros o consideram como um último alquimista. Devido às suas atitudes, devido aos seus trabalhos, ele é mais pro lado de alquimista do que realmente um químico. Então já outros não, outros acham que ele sim, foi o primeiro, né, químico, a partir dos seus conhecimentos, né, a partir dos seus estudos, ele foi então o primeiro químico. Quais eram as suas ideias? Ele valorizava o papel da experimentação no estudo dos fenômenos químicos, ou seja, para explicar todo o comportamento químico, né, tudo que acontecia na natureza, né, precisaria da experimentação e não apenas a observação. Ele também falava que fazia distinção clara entre mistura e composto. Então foi a partir desse cientista que começou então a introdução do conceito mistura e composto. Qual a diferença entre eles, né? Ele sugeriu também que a matéria é constituída por corpúsculos de diferentes tipos e tamanhos, num conceito próximo ao termo que hoje nós utilizamos, que é o átomo. Depois veio a ideia de George, que aplicou a teoria do flogisto, que explicava a combustão, ou seja, a queima das substâncias. Para ele, quando se queimava uma determinada substância, aquela substância, né, perderia um outro componente que por ele foi denominado como flogisto. Então, a combustão dava como origem, como produto final, a perda do flogisto, o carvão ali, e o flogisto que foi então liberado. Stefan já propôs, né, a invenção de dispositivos e o domínio da técnica envolvida na coleta dos gases. Ou seja, ele foi o primeiro cientista a desenvolver técnicas no qual ele poderia então coletar gases, e esses gases posteriormente poderiam ser estudados, verificados sua composição, a sua massa, ou seja, tudo para contribuição de como a matéria poderia então estar sendo feita. Ou seja, deixando então para trás essa tal da teoria do flogisto, porque na teoria do flogisto, como ele não conseguia, né, captar aqueles gases que saíam, né, que eram perdidos na combustão, né, porque ele não tinha nenhuma técnica desenvolvida, ele falava então que aquela substância ao queimar perdia o seu peso porque ele perdia o flogisto. Depois veio então esse cientista aqui que conseguiu então desenvolver essas técnicas de coleta dos gases. Continuando então a evolução, né, do conhecimento químico, veio então Henry com a sua teoria sobre o ar inflamável, no qual ele tinha então o hidrogênio, que ele fez uma combustão e verificou que a partir da combustão desse hidrogênio, né, que ele denominou como ar inflamável, ele verificava que produzia água, né, uma reação ocorria ali e ocorria a formação, ele verificou que ocorria a formação da água. Então, aquele gás presente ali, né, como ele estava presente no ar, como ele conseguiu coletar do ar, ele o denominou como ar inflamável. Hoje a gente sabe, né, que a denominação desse componente é o hidrogênio. A gente sabe que naquela época o que ele tinha feito era ter pego esse hidrogênio, né, esse gás hidrogênio, feito uma combustão
e ter então formado depois então com essa combustão a água. Ainda não se tinha conhecimento da ação do oxigênio. A gente sabe que hoje que para a combustão, né, para que ocorra então essa reação de formação da água, além do gás hidrogênio, eu preciso também do gás oxigênio, que vai produzir a água. Mas nessa época ainda não se tinha um conhecimento sobre o oxigênio. E quem de fato descobriu a existência, né, a presença do oxigênio, foi Joseph, um cientista então que descobriu o oxigênio aquecendo um óxido de mercúrio, recolhendo esse gás em um sistema pneumático de Halley. Então, a partir de uma técnica de coleta ali, né, daquele gás, né, a partir então do aquecimento do óxido de mercúrio, ele verificou que ocorria então a formação e a produção desse gás oxigênio. Outra característica de ar inflamável que foi empregado também foi pelo cientista Cal, que no caso ele chamou o ar inflamável, nesse caso, o próprio oxigênio, que foi descoberto, né, juntamente com o cloro, com o manganês e o bário em 1774, mas embora ele tenha então descoberto, né, esse ar inflamável, né, que é o oxigênio, como ele não publicou, né, os seus trabalhos, ele não fez essa publicação, né, antes que o outro cientista fizesse, então ele não foi reconhecido por esse conhecimento. Veio também então a lei de conservação das massas, proposto por Lavoisier, no qual ele verificou a partir dos experimentos da combustão que a calcinação dos corpos em condições experimentais controladas associada ao uso intensivo da balança analítica, eu tinha então uma conservação da massa daquela matéria. Então, a partir de uma técnica de combustão que eu empregava naquela matéria, aquela matéria saía de uma forma tal, né, inicial ela tinha uma forma tal, depois da combustão ela se transformava e a massa dela permanecia a mesma, né? Então eu não tinha uma diferença de massa ali. Então por isso que ele fala lei da conservação da matéria. Bom, pessoal, e aqui nós então encerramos o nosso conteúdo desta videoaula. Para mais, né, entendimento sobre o assunto, né, para complementação do estudo, tem um material disponível, o link do material no qual vai ser direcionado para o material em PDF, né? Leiam este material, tenham acesso ao ambiente virtual com bastante frequência. Qualquer dúvida, procure então os tutores e na próxima videoaula nós continuamos então o conteúdo.